Cartas de um monstro. O que você faria se recebesse uma carta detalhando cada movimento dentro da sua própria casa, assinada por alguém que jurava estar te observando desde o escuro? Você acreditaria? Ou acharia que era apenas uma brincadeira de mau gosto? Até onde vai a mente de alguém capaz de caçar como um predador, sem nunca ser pego? Às vezes eu me pergunto se ele ainda está aqui, entre nós, assistindo, esperando, se escondendo bem atrás do que nós chamamos de normalidade. Eu sempre fui fascinado por mistérios sombrios, histórias de crime sem solução, fenômenos paranormais, relatos que desafiam a explicação humana. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para mergulhar nos detalhes da mente de um homem que se autoproclamava BTK, Bind. Torture, kill, amarrar, torturar, matar. Eu não estou aqui para contar apenas os fatos frios e secos. Eu estou aqui para contar o que senti quando li pela primeira vez aquelas cartas, quando segui os rastros dele pelas casas empoeiradas de Wichita, Kansas, quando caminhei pelas ruas por onde ele caçava suas vítimas de olhos atentos, como se fossem meros personagens de um roteiro que só ele conhecia. Tudo começou para mim com um envelope amarelado, guardado nos arquivos de uma delegacia. Em letras quase infantis, porém meticulosamente desenhadas, lia-se: essas são as regras. Eu observo. Eu escolho. Eu entro. Eu mato. E eu saio sem deixar vestígios. Eu sou BTK. Era apenas um apelido, não era? Apenas letras frias, impessoais. Mas aquelas letras carregavam o peso do mal absoluto. As autoridades diziam que Dennis Rader, o homem por trás dessa sigla, era um cidadão comum, casado, pai de família, escoteiro, funcionário municipal, um rosto anônimo em meio à multidão. Mas à noite, ele virava outra coisa. Eu me lembro do cheiro de papel velho e da sala abafada onde passei horas lendo cada uma das correspondências dele para a imprensa e para a polícia. O tom era quase brincalhão. Uma criança zombando dos adultos. Vocês querem me pegar? Boa sorte. Eu sou como uma sombra, um fantasma. Não há como me encontrar a menos que eu permita. Assinado BTK. Enquanto lia, eu não conseguia evitar sentir que ele estava ali comigo, naquela sala silenciosa. Que de alguma forma, mesmo preso, ou morto, ou livre, ninguém realmente sabe, ele ainda me vigiava. E então eu decidi. Eu precisava ir até Wichita. Eu precisava ver com meus próprios olhos os lugares por onde ele passou. Eu precisava entender como alguém com um rosto tão banal podia esconder um abismo tão escuro dentro de si. Mas nada me prepararia para o que eu encontraria lá. Os primeiros corpos. Eu cheguei a Wichita em uma tarde nublada. O vento cortava as ruas largas como lâminas geladas. A cidade parecia comum demais, quase entediante. Mas bastava olhar um pouco mais de perto para sentir o peso silencioso que pairava no ar. Cada esquina, cada poste enferrujado parecia guardar memórias sufocantes. A primeira parada foi na antiga rua North Edgemore, número 803. Era lá que tudo havia começado. Os Otero. Uma família inteira. Era 15 de janeiro de 1974, numa manhã aparentemente normal. Joseph Otero, 38 anos, veterano da Força Aérea. Sua esposa, Julie, 33. E 2 dos filhos, Josephine, 11, e Joseph Jr., 9. Todos mortos, dentro da própria casa. Mas não era apenas a morte que chocava. Era a meticulosidade. Entrei na casa com a autorização dos atuais donos. As paredes haviam sido pintadas, os móveis trocados, mas ainda assim havia algo ali. Uma sensação de que aquele lugar não queria esquecer o que aconteceu. Eu podia imaginar a cena, como num filme projetado na minha mente. A porta arrombada, um homem com cordas e nós já preparados. Os Otero, um a um, amarrados, forçados a ajoelhar. Ele não gritou, não se descontrolou, não precisou correr. Ele sabia exatamente o que fazer. Eu fechei os olhos e senti o cheiro imaginário de medo no ar. O assassino parecia ter prazer não apenas na dor física, mas também em ver o terror tomando conta daquelas pessoas.
Um prazer doentio em assistir a vida esvaindo pelos olhos das vítimas. Josephine, a filha, foi a última a morrer, enforcada lentamente no porão enquanto chorava pedindo pela mãe. As fotos da cena do crime que eu vi mais tarde, guardadas em pastas seladas, são algo que nunca vou esquecer. Os rostos vermelhos, os corpos ainda presos por nós grotescos, e ao lado, uma assinatura simbólica, cordas deixadas propositalmente, como um cartão de visita. Na época, a polícia não fazia ideia do que estava lidando. Parecia algo pessoal, um crime por vingança, talvez um negócio mal resolvido. Mas não. A verdade era ainda mais perturbadora. Dennis Rader, o homem que um dia descobririam por trás daquelas cordas, descreveu aquele dia em detalhes anos depois. Em uma confissão quase orgulhosa, ele dizia: "Eles eram apenas os primeiros. Eu precisava experimentar, sentir, melhorar. A caçada só estava começando." E ele não estava mentindo. Enquanto os jornais publicavam fotos da família Otero com legendas como "Mistério sem solução", Dennis caminhava pelas mesmas ruas, sorrindo, frequentando a igreja, ajudando os vizinhos. A polícia seguiu dezenas de pistas, interrogou conhecidos, vasculhou possíveis rivais. Mas BTK apenas se calou e observou de longe, como um predador satisfeito com sua primeira refeição. E então, meses depois, ele voltou a escrever. Uma nova carta, um novo jogo. Não se enganem, eu estou solto. Eu escolho quem vai ser o próximo. Eu sou BTK. E vocês não têm ideia do que está por vir. Quando terminei de visitar a casa dos Otero naquela tarde, senti algo frio percorrer minha espinha. As janelas pareciam me vigiar. As paredes, sussurrar. Ele ainda estava lá, na memória daquela cidade. E talvez, em algum lugar, ainda esperando. O jogo das cartas e a cidade em pânico. O que é mais assustador? Um monstro escondido na escuridão, ou a certeza de que ele nos observa à luz do dia, sem jamais ser notado? Em Wichita, o medo deixou de ser um sentimento. Virou rotina, virou lei. Quando voltei para o meu quarto de hotel naquela noite, os ecos da casa dos Otero ainda me perseguiam. As cordas, as fotos, as vozes imaginárias. Eu tentava dormir, mas não conseguia. Então peguei novamente os arquivos e comecei a reler, carta por carta. Foi assim que percebi. BTK não matava apenas corpos. Ele matava a paz de espírito de toda uma cidade. Em outubro de 1974, quase um ano após os assassinatos dos Otero, o jornal Wichita Eagle recebeu um envelope sem remetente. Dentro, havia um texto datilografado em tom frio, quase clínico, onde o autor confessava o crime e zombava da polícia. Ele explicava cada detalhe do assassinato, os nós que usara, as palavras que dissera às vítimas, as posições exatas em que deixou cada corpo. E no final, em letras maiúsculas, uma assinatura: "Eu sou BTK, amarrei, torturei, matei e farei de novo." Os jornais explodiram. Pela primeira vez, Wichita tinha um nome para aquele pesadelo. Não um rosto, não uma identidade. Apenas um acrônimo monstruoso. BTK começou a se corresponder com a imprensa como um maestro rege uma orquestra macabra. Enviava enigmas, mapas, charadas. Às vezes anexava fotos das vítimas. Outras vezes, descrevia seus futuros projetos, como ele mesmo chamava os próximos assassinatos. Vocês acham que me procuram? Mas eu sou quem está caçando. Vocês são as minhas presas. Todos vocês. Eu li aquelas palavras sozinho, à meia-noite, na mesa do hotel. Senti minhas mãos suarem. Era impossível não sentir que aquela carta poderia ter sido escrita para mim. Enquanto isso, a cidade mergulhava em paranoia. Lojas de correntes e fechaduras começaram a lucrar como nunca. Mulheres solteiras reforçavam portas e janelas com tábuas. Famílias dormiam todas no mesmo cômodo, temendo serem escolhidas pelo monstro que ninguém conseguia deter. E Dennis Rader continuava invisível. Ia ao supermercado, sorria para vizinhos, pregava sermões em sua igreja,
enquanto escrevia cartas na calada da noite. O mais perverso de tudo é que ele parecia entender a psique humana melhor do que qualquer policial ou psicólogo. Ele não queria apenas matar. Ele queria brincar com o medo. E, principalmente, ser reconhecido. Em uma das cartas mais enigmáticas, ele chegou a escrever: "Como posso parar se vocês não me agradecem pelo que faço? Quero ser famoso, quero minha própria marca registrada. Não deixem que me esqueçam. Ou então, eu volto." E ele voltou. Em 1977, após quase 3 anos de silêncio, Wichita acordou com mais 2 mortes. Shirley Vian, 26 anos, estrangulada em sua própria casa. Depois, Nancy Fox, 25, encontrada de bruços, mãos amarradas atrás das costas, corda no pescoço. Mais uma vez, BTK não apenas matou, ele ligou para a polícia para avisar: "Vocês vão encontrar uma garota morta em 843 South Pershing. Boa sorte." "BTK, eu estive naquela rua, em frente à casa de Nancy Fox ainda de madrugada. O silêncio era quase insuportável. Nenhuma luz acesa, nenhuma risada. Apenas o assobio do vento e a certeza. Aqui, um monstro caminhou entre nós. E é isso que me atormenta até hoje. Ele não precisava se esconder nas sombras, porque ele era as sombras. E cada carta, cada telefonema, cada cadáver deixado para trás, era apenas um lembrete. Ninguém está seguro. O silêncio e os ecos. Uma década de esquecimento. É possível esquecer o medo? Ou ele apenas muda de forma e espera o momento certo para reaparecer? E quando o silêncio é tão ensurdecedor quanto os gritos que ele deixou para trás? Depois do assassinato brutal de Nancy Fox, em 1977, uma estranha quietude caiu sobre Wichita. Era como se o próprio ar da cidade estivesse preso, suspenso no tempo, temendo o próximo movimento dele. Mas ele não veio. O telefone da polícia não tocou com novas pistas. Nenhum envelope com enigmas chegou às redações. Os jornais pararam de estampar o nome BTK em letras garrafais. As pessoas, pelo menos as que conseguiram, tentaram voltar a viver. Mas eu sei o que é esse tipo de silêncio. É um silêncio predador. Eu conversei com moradores mais velhos enquanto andava pelas ruas da cidade naquela semana. Uma mulher, que me recebeu com olhos inchados e voz trêmula, resumiu bem: "Você nunca se acostuma a dormir. Só fecha os olhos e espera que ele não escolha você." Foi assim por anos. Porque ele ainda estava lá. As pessoas sentiam, como um fantasma pairando na penumbra dos quintais e nos becos atrás das casas. Mas por alguma razão, talvez só dele, BTK parou. De 1977 até 1985, nenhum assassinato foi oficialmente ligado a ele. Para a polícia, essa pausa só alimentava as teorias. Alguns diziam que ele havia se mudado, outros que tinha morrido. Alguns acreditavam que estava preso por outro crime menor, aguardando sua liberdade para voltar a agir. E havia ainda aqueles que juravam que ele continuava matando, só que em outro lugar. E nessa década de silêncio, a cidade aprendeu a viver com cicatrizes abertas. Os arquivos da delegacia foram empilhados, etiquetados como cold case. As fotos dos corpos, guardadas no porão em caixas empoeiradas. Até mesmo os investigadores mais experientes foram forçados a admitir: não havia pistas. Não havia esperança. Mas ele não tinha desaparecido, ele apenas estava observando, esperando. Em entrevistas décadas depois, Dennis Rader confessou: durante aqueles anos ele se dedicou à sua fantasia particular. Ele colecionava recortes de jornais, assistia reportagens antigas sobre si mesmo, escrevia rascunhos de novas cartas que nunca enviava. Eu ainda caçava. Eu ainda tinha projetos, ele disse. Mas eu precisava ser paciente. Eu era como um leão, esperando a hora certa para atacar de novo. E para meu espanto, ele realmente atacou. Em 1985, a cidade voltou a se chocar. Uma mulher chamada Maureen Hedge, 53 anos, foi encontrada estrangulada, seu corpo arrumado de forma quase ritualística. Mais uma vez,
Um cartão de visita invisível para aqueles que sabiam o que procurar. Cordas, nós, a marca perversa de BTK. Depois, mais silêncio. E assim se passaram mais anos. A cada novo crime na cidade, as pessoas se perguntavam: será ele? E a cada novo dia em que nada acontecia, elas só alimentavam ainda mais o mito. BTK já não era apenas um assassino, era uma lenda urbana, um monstro invisível escondido por trás do rosto banal de qualquer homem que cruzasse a rua. E foi nesse clima de paranoia e esquecimento que a cidade quase deixou de acreditar que ele algum dia existiu de verdade. Mas eu sabia. Eu sentia. Ele estava lá. Sempre esteve. E quando voltou a falar, 2 décadas depois, foi para nos lembrar. O tempo nunca foi suficiente para parar um verdadeiro predador. O retorno do caçador. O último jogo. Por quanto tempo um monstro consegue se esconder, antes que a necessidade de ser visto se torne insuportável? O que é mais forte? O instinto de caçar, ou a vaidade de ser adorado pelo medo que provoca? Era 2004. 30 anos haviam se passado desde a manhã gelada em que os corpos da família Otero foram descobertos. Em Wichita, o tempo parecia ter apagado as cicatrizes do passado. Pelo menos, na superfície. Muitos acreditavam que BTK estivesse morto, ou preso. Outros já o tratavam como mito, uma história para assustar crianças. Mas monstros não morrem. Eles apenas hibernam. Naquele ano, quando a imprensa local noticiou os 30 anos do massacre dos Otero, algo se acendeu dentro dele. Algo que nunca morreu, apenas aguardava um motivo para despertar. E assim, um novo envelope chegou. Dentro, uma fotografia antiga da cena do crime de Nancy Fox, um poema mórbido intitulado All Death e uma assinatura familiar. Eu ainda estou aqui. Saudações do BTK Strangler. Era como se um fantasma tivesse assinado sua presença para garantir que ninguém jamais o esquecesse. Os jornais sedentos explodiram em manchetes. BTK está vivo. O assassino de Wichita retorna. E com isso, ele começou seu último jogo. Nos meses seguintes, mais envelopes foram entregues a jornais e estações de TV. Em um deles, enviou um bilhete criptografado e uma polaroid macabra de uma de suas vítimas. Em outro, um recorte de jornal dos anos 70 com anotações nas margens. O mestre voltou. Eu li cada uma dessas cartas nos arquivos da polícia, folha por folha. Era impossível não sentir a personalidade dele escorrendo por cada palavra. O tom arrogante, o humor sombrio, a fome por atenção. Ele precisava ser visto, precisava ser temido. O mais inquietante é que ele parecia feliz. Como se aquelas décadas tivessem sido apenas um intervalo. Como se ele estivesse rejuvenescido pelo simples fato de ver seu nome estampado nas capas novamente. Estou curtindo esse joguinho novo, ele escreveu em uma carta. Gostaria de saber, estão prontos para brincar mais uma vez comigo? Mas dessa vez, ele cometeu um erro. Em um dos envelopes enviou um disquete para a emissora de TV local. Na tela, um arquivo com mais uma mensagem enigmática. Ele acreditava que um disquete era algo seguro, sem rastros. Mas os investigadores analisaram os metadados do arquivo. E lá estava o nome Dennis e a palavra Christ Lutheran Church. Foi a primeira rachadura na máscara perfeita. E então, em 25 de fevereiro de 2005, após 31 anos de caça, Dennis Rader foi finalmente preso. A polícia o encontrou em seu carro a caminho do trabalho. Calmamente, sem resistência. Ao ser algemado, disse apenas uma frase: "Sou BTK". Mas mesmo algemado, mesmo desmascarado, mesmo sentado diante dos juízes e câmeras, Rader não parecia derrotado. Ao contrário, ele parecia saborear cada segundo de atenção, descrevendo cada assassinato com detalhes assustadores, como se reencenasse mentalmente sua obra-prima diante de um público cativo. Eu assisti aos vídeos do tribunal e até hoje sinto calafrios ao ouvir sua voz, calma, quase monótona, narrando como escolhia suas vítimas, como planejava cada passo,
como se fosse apenas um hobby. Esse era meu alter ego, ele disse, encarando as câmeras com aquele olhar vazio. BTK fazia o que eu queria, o que eu precisava. Ele era parte de mim. E assim, enquanto a cidade comemorava o fim do pesadelo, uma pergunta ficou ecoando na minha mente. Se BTK era apenas uma parte dele, quantos outros monstros silenciosos ainda caminham por aí, escondidos atrás de rostos comuns? E quantos deles ainda esperam a hora certa para brincar mais uma vez? O julgamento do monstro. Frieza e vaidade no tribunal. Quando você olha nos olhos de um assassino, o que espera encontrar? Arrependimento? Remorso? Ou nada? Quando Dennis Rader se levantou no tribunal, diante das famílias que ele destruiu, o mundo inteiro descobriu que o verdadeiro terror não era o que ele fazia, mas o que ele sentia enquanto fazia. O tribunal estava lotado naquele dia. As famílias das vítimas, repórteres de todo o país, investigadores veteranos, curiosos, todos queriam ver de perto o homem por trás da sigla que havia assombrado Wichita por 3 décadas. BTK. Ele entrou vestindo um terno simples, cabelos ralos penteados para o lado, óculos grossos. Uma aparência tão comum que, por um segundo, parecia impossível associá-lo às atrocidades que ele cometera. Mas era ele, Dennis Lynn Rader, e quando abriu a boca não foi para pedir perdão, não foi para dizer que estava arrependido. Foi para falar como quem apresenta um relatório. Sim, meritíssimo. Eu matei Joseph Otero, Julie Otero, Josephine e Joseph Jr. em 15 de janeiro de 1974. Eles eram o que eu chamava de meu projeto número 1. E assim ele foi, vítima por vítima, detalhando cada crime com precisão cirúrgica, descrevendo como arrombou portas, como amarrou mãos e tornozelos, como escolhia as cordas, como ajustava os nós. E o mais arrepiante, como esperava para ver a vida escapar dos olhos de cada um deles. Gostava de ver o medo. O medo era parte essencial do meu processo. Ele disse calmamente. Não havia emoção em sua voz. Nenhuma lágrima, nenhum tremor. Ele explicava tudo como se fosse um hobby meticuloso. Um passatempo secreto que ele mantinha fora das horas de expediente na igreja ou nas reuniões da associação de bairro. As famílias das vítimas choravam. Algumas saíram do tribunal sem conseguir suportar ouvir até o fim. Mas ele não desviava os olhos, não hesitava. Era como se aquela fosse sua consagração final. Por que o senhor enviava cartas para os jornais, Sr. Rader? Perguntou o juiz. Ele sorriu, quase vaidoso. Porque eu queria ser lembrado. Queria que soubessem que eu estava por aí caçando. Eu era alguém importante. Eu era BTK. E foi aí que a máscara caiu por completo. Por trás do assassino metódico e calculista, havia um homem pequeno. Um narcisista faminto por atenção. Um homem tão comum por fora e tão absolutamente vazio por dentro. Quando foi sentenciado a 10 penas consecutivas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, não esboçou reação. Ao sair do tribunal, acenou para as câmeras e, segundo uma testemunha, murmurou para si mesmo: Mission accomplished. Missão cumprida. Eu fiquei sentado lá na última fileira e me perguntei: o que é pior? Alguém capaz de tamanha crueldade? Ou alguém capaz de fazê-la sem sentir absolutamente nada? O julgamento não trouxe paz para as famílias, não trouxe sentido para as mortes. E para muitos, não trouxe sequer um final para essa história. Porque mesmo atrás das grades, mesmo fora das ruas, Dennis Rader ainda era BTK. E de algum modo, ainda é. Ainda ronda os sonhos de quem conheceu sua história. Ainda nos lembra que, por trás de um rosto banal, de um aperto de mão cordial, pode estar um monstro esperando apenas uma coisa: ser visto. O que nunca saberemos. O último mistério de BTK. Quantos segredos cabem dentro de um homem? Quantos monstros ele pode esconder atrás de um sorriso? E, principalmente, quanto de tudo aquilo ele jamais contou a ninguém? Mesmo após sua prisão, julgamento e condenação, Dennis Rader
nunca deixou de ser um enigma. Na prisão, entre cartas para admiradores e entrevistas para psicólogos, ele continuava a falar de si mesmo na terceira pessoa, como se BTK fosse alguém separado. Um alter ego. Quando estou aqui dentro, eu sou Dennis. Lá fora, eu era BTK. Dois lados do mesmo homem. Foi o que ele disse a um repórter. E, no entanto, sempre havia a impressão de que ele não havia contado tudo. Em suas confissões, ele falava dos 10 assassinatos oficialmente ligados a ele. Mas em uma carta não assinada, enviada anos depois a um jornalista, alguém, talvez ele, talvez não, escreveu: há mais, muito mais, enterrados sob a terra e enterrados na memória. Os investigadores tentaram em vão arrancar dele a verdade sobre possíveis vítimas não identificadas. Ele sempre desviava a conversa, sorria enigmático, mudava de assunto. Talvez tenha mais, ele chegou a dizer. Ou talvez seja só a minha mente brincando com vocês. Até hoje pairam dúvidas. Quantas pessoas realmente morreram pelas mãos dele? Quantas famílias ainda choram por entes queridos desaparecidos, sem nunca imaginar que o culpado já foi pego? Quantas cenas de crime ele escondeu tão bem que jamais serão descobertas? E pior, quantos outros, como ele, ainda vivem entre nós, escondidos atrás de uma vida banal? Um cargo numa igreja, uma casa comum com um jardim bem cuidado, um sorriso educado ao cumprimentar os vizinhos. Porque a verdade mais assustadora que aprendi cobrindo essa história é que monstros como Dennis Rader não têm chifres, não têm olhos vermelhos. Eles se parecem com qualquer um de nós. Em suas últimas entrevistas, perguntado sobre remorso, ele respondeu friamente: eu sinto remorso pelo fato de terem me pegado, não pelo que fiz. Era a minha fantasia. Eu a realizei. Eu sou quem eu sempre fui. E é isso que me faz tremer quando penso nessa história. Ele não se arrependeu. Ele não mudou. Ele apenas não pode mais sair. Mas toda noite, em sua cela, trancado, ele ainda sorri para as paredes. E em sua mente, ainda percorre as ruas de Wichita. Ainda caça. Ainda sonha. E nós jamais saberemos tudo o que ele viu. Tudo o que ele fez. Tudo o que ele realmente é. No fim, fica a pergunta: ele é só um homem? Ou é a prova viva de que o mal verdadeiro e absoluto existe? E se existe, como saberemos quando ele cruzar a nossa porta? O que é real e o que jamais será explicado?